Então vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 1. Lucas 17, 1. Vamos ficar de pé, igreja? Lucas 17, a partir do 1. Amém? Diz assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem volta do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenho comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizesse tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém? Pode sentar, igreja. Em nome de Jesus. Jesus, ele começa o diálogo, o ensino aos discípulos, naquele dia. E ele começa dizendo assim, é impossível. Você já imaginou Jesus pronunciar essa palavra impossível? O Deus das possibilidades, o Deus do impossível, o Deus que faz acontecer, o Deus que realiza aquilo que não podemos realizar. Você já imaginou sair da boca do próprio mestre, é impossível? Pois ele falou aos discípulos que é impossível que não venham escândalos. Jesus, ele quis dizer assim, é inevitável, porque Jesus falando da sua pessoa. Jesus não estava falando dele, mas Jesus estava falando de homens, como eu e como você. Nesse exato momento, Jesus estava ensinando aos discípulos que os escândalos provavelmente aconteceriam. Alertar os seus discípulos para que não se escandalizassem com o que poderia acontecer. E nós sabemos, amada igreja, que nos sinais dos tempos, muitas coisas podem acontecer, porque o amor de muitos estão esfriando. O temor está esfriando, porque está o fim. E Jesus, ele chega para os discípulos e diz, é impossível que não venha escândalo. Mas olha o que Jesus disse, mas ai daquele por quem vierem. Esse ai significa, vai ser dolorido, doloroso, vai ser sofrimento para quem está cometendo os escândalos. Vai ser lamentável para quem está cometendo os escândalos. Esse ai significa um ai de dor e sofrimento
para quem causou o escândalo. Jesus disse: ai de quem vier os escândalos. Vai sofrer, vai pagar. E Jesus, ele continua falando que melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho. O pastor Mel, que alguns dias atrás, ele falou sobre pedra de moinho. É aquela pedra que tem nos sítios, nas fazendas, para moer o milho e virar a farinha. É uma pedra grande, pesada. E Jesus, ele disse que era melhor que essa pessoa que causasse o escândalo colocasse uma pedra daquela no pescoço e fosse lançado ao mar. De quando uma pessoa comete um escândalo. Mas por que o Deus de amor, o Deus que ama, o Deus que perdoa, ele diz isso, que era melhor que uma pedra fosse amarrada no pescoço e fosse lançada? Porque Deus está preocupado com você que está sentado hoje aqui nesta igreja. Ele disse assim: é melhor que uma pedra de moinho fosse lançada ao mar do que fazer tropeçar um dos meus pequenos. Deus está dizendo que não quer que nenhum de vocês tropecem por causa do escândalo de alguém, porque Deus ama a sua vida e Deus tem negócio com você. Deus não tem negócio com quem escandalizou, mas com aquele pequeno que está na sua casa. Então Deus está dizendo: ai de quem escandalizou, porque eu amo os meus pequeninos, e se eles tropeçarem por causa dos escândalos, eu vou requerer. É de você que Deus está preocupado. Eu não vim falar de escândalo nessa noite para você ficar com medo, mas para dizer que o Deus que cuida, Ele está preocupado que você não tropece por causa de algum escândalo que possa acontecer. Deus está preocupado em você, igreja. Deus está preocupado com a noiva dele, a noiva do Cordeiro. É para você que está aqui nessa noite que Deus está olhando, para não fazer tropeçar um desses pequeninos. E Jesus, ele continua falando para os discípulos, e ele alerta os discípulos: olhai para vós mesmos. Não olhe para quem está escandalizando, mas olhe para você, para quem você é, para a posição que você tem, você leva, para o compromisso que você tem com Deus. Jesus disse aos discípulos: mas olhe por vós mesmo. É para nós que devemos olhar como está a nossa vida. E a gente pergunta assim: mas por que vêm os escândalos? Por que vêm os escândalos? Mateus 26 e 41. No livro de Mateus, capítulo 26 e 41. Se é impossível que os escândalos venham, por que os escândalos vêm? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes os escândalos vêm por falta de vigilância. A nossa falta de vigilância. Vigiai. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. A vigilância tem que estar em primeiro lugar. Vigie o que você fala, vigie com quem você anda, vigie as companhias, por onde você vai, onde você entra, onde você pisa o pé. Vigilância está em primeiro lugar, e muitos escândalos acontecem porque faltou vigilância.
Para onde eu vou? Será que ali eu posso ir? Será que ali eu posso entrar? Então vigie. Será que o que eu vou falar vai escandalizar quem está me ouvindo? O que eu vou dizer vai trazer escândalo para quem está perto de mim? A maneira que eu me visto, a maneira que eu ando, a maneira que eu converso, as minhas brincadeiras. Vigiai e orai. A falta de vigilância, muitas vezes, dá brecha para que os escândalos aconteçam. Existe uma guerra na nossa vida que precisa ser vencida para que os escândalos também não aconteçam. É um alerta para nossos dias, dias atuais, dias difíceis, onde o amor está esfriando. Precisamos estar alerta. Existe uma guerra que precisa ser vencida. E essa guerra está lá em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em guerra e precisamos vencer. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Pode seguir. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, esse eu já tenho feito. Quantas vezes estamos assim? É porque essa guerra da carne e do espírito, ela é constante, é todo dia. Quando nós nos acordamos, já começamos a guerrear, e precisamos alimentar o espírito para que possa vencer esta guerra. Só vence quem é alimentado melhor. Se você alimenta o espírito vai vencer. Mas se você alimenta a carne vai vencer. Porque nós somos assim. Nós somos seres humanos. E habita em nós o bem e o mal. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes não fazemos. E quando fazemos o mal, aí diz: por que eu fiz, meu Deus? Por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? Eu devia ter me calado, eu devia ter suportado, eu devia ter orado mais, eu devia ter renunciado mais um pouco, eu devia ter andado mais uma milha, eu devia ter caminhado mais, eu devia ter perdoado. Mas é aquela luta da carne. O eu querendo vencer. Ah, mas quem errou foi ele. Mas quem errou foi ela. Mas no reino de Deus, a gente já aprendeu que é diferente. O cristão perde para ganhar, sobe para descer. Não é assim? Quem quer perder, quem quer ganhar tem que perder. Não foi assim com aquela mulher lá de Salomão, com o filho? Ela disse: não, dá o meu filho aí, que eu não quero ver o meu filho morto. Tem coisas que é preciso perder para que a gente possa receber nas mãos aquilo que Deus prometeu para nós. Tem promessas que está assim, ó. Deus está preparando, está quase entregando na nossa mão. Mas aí o nosso eu, ele se levanta, a nossa carne se levanta e a gente perde. Ou então fica na fila esperando, porque deixou a carne reinar. E a carne venceu o espírito. Então, para evitar os escândalos, nós precisamos vencer a guerra da carne contra o espírito. Nós também podemos evitar os escândalos. Está lá em Tiago 4:17. 4:17 de Tiago. Como podemos evitar os escândalos? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete. 4:7.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A maneira de você evitar o escândalo é resistindo ao diabo. E quando você resiste ao diabo, ele sai, ele foge, ele não suporta, porque você está resistindo. Quando você busca, quando você ora, a glória de Deus se manifesta na sua vida e o diabo não suporta crente cheio da glória. O diabo não suporta crente que está pagando preço, que está renunciando, que está buscando santidade. O diabo não suporta e ele foge mesmo. Ele chegando para te tentar, e quando ele chega, ele vê a glória de Deus na tua vida, e ele sai e diz: com ele eu não posso, com ele eu não posso, porque está cheio, debaixo da graça de Deus. Resista ao diabo. Agora, como é que resiste ao diabo? Se sujeitando a Deus. E como se sujeita a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você está se sujeitando a Ele. Mas você pode dizer: mas a vontade de Deus é difícil? Não. A palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não é difícil fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Faça a vontade de Deus e você vai vencer as tentações. Sujeite-se a Deus e você vai vencer os escândalos. Você não vai passar pelos escândalos. Amém, igreja? Não é tempo da gente mais cochilar em dois pensamentos. É tempo de buscar. Jesus está voltando. Se tem uma certeza, se eu tenho a certeza no meu coração, é que Jesus está voltando, está muito perto a volta do Mestre, está muito perto a volta de Cristo. E quanto mais se aproxima esse dia, mais a coisa aperta aqui na terra. Mas quem está com Jesus, Jesus vai dando escape, Jesus vai cuidando, Jesus vai fortalecendo. Mateus 18 e muitas vezes, para que a gente escândalos, a gente precisa lançar fora, jogar fora aquilo que pode nos causar escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo eterno. Lança fora. Mas, irmã Margareta, eu vou cortar a minha mão, eu vou cortar o meu pé. Não. Começa a consagrar ele ao Senhor. Começa a orar e dizer: Senhor, meus pés são teus, minhas mãos são tuas, minha boca, meu olho, meus ouvidos, vem aqui, derrama unção, derrama óleo, unge aqui, Jesus. Pede a Deus colírio do céu, está lá em Apocalipse, existe colírio no céu, e Deus quer derramar em óleo de crente, para que ele não venha pecar, nem escandalizar. Existe colírio no céu. Quantos estão pecando, se escandalizando ou escandalizando outros por causa da internet, Facebook, vídeos? Não é tempo, igreja. Lança fora hoje. Se teu olho está pecando, lança fora hoje. Mas Jesus está voltando. Não deixe o teu corpo inteiro ir para o inferno, porque Deus quer levar você para o céu. O preço que Jesus pagou foi preço de sangue, e o preço é precioso. E Ele morreu porque Ele te ama e não quer que você pereça no inferno. Jesus morreu por você, por amor, e Ele está disposto a perdoar. Outra coisa que a gente pode evitar o escândalo, sabe qual é? Autoexame. Nos examinar todos os dias. Examinar como anda a nossa vida. Examinar como nós estamos andando. Como alguém está vendo a nossa conduta. Vocês vejam a responsabilidade nossa e a honra nossa também. Nós somos
representantes reais da igreja de Deus. Nós somos sacerdotes santos, sacerdote real do Senhor aqui na terra. Alguém, quando olha para você, quer ver Cristo na tua vida. Alguém, quando olha para você, quer ver a presença do Senhor. Então examine autoanálise. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, 28. Examine-se. Isso o pastor diz toda Santa Ceia. Nas ceias, isso é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine como você está. Examine como anda a sua vida diante de Deus, diante da sociedade, diante da sua família. Examine como é que está. Jesus não quer que você se perca. Jesus quer te levar para o céu. E sabe por que Jesus quer te levar para o céu? Porque Jesus, Ele quer você pertinho dEle. Foi para isso que quando Deus criou o homem, Adão e Eva estavam lá no paraíso, e Deus todos os dias ia lá conversar com ele. E quando ele pecou, Deus não desistiu, continuou indo lá. Então, examine-se como está a minha vida. Não examine quem está pecando. Não examine quem está errando. Não examine quem está escandalizando. O negócio com Deus é contigo. É com você que está aqui hoje. É você e Deus. É com você que Deus quer falar. Amém? Não dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 e 27. Não dê lugar ao diabo. Outra coisa que podemos fazer para não causar escândalos: não dá lugar ao diabo. Fica na tua posição, não dá brecha. Porque tem hora que ele vem para arrebentar mesmo. E ele quer que a gente abra a boca. Sabe por que ele quer que a gente abra a boca? Porque quando a gente abre a boca, a gente perde a razão. Mas quando a gente fecha a boca e diz: Senhor, fala por mim, Senhor, age por mim, aí Deus, Ele se responsabiliza. E tem hora que o diabo quer tirar a gente, tirar o autocontrole da gente. Amém? E para terminar, eu quero contar uma história de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi escolhido ainda muito jovem, que nem o seu próprio pai acreditava nele. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei, um dos filhos de Jessé para ser rei, só faltava ele. Ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas, sem aparência, sem estatura, mas estava lá, ocupado com as coisas do seu pai, trabalhando lá. Ninguém, olhando para Davi, podia acreditar que ali seria o rei de Israel. Mas Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. E unge Davi para ser rei. E um certo dia, depois que Davi estava na sua posição de rei, no seu palácio, onde acontecia uma guerra, todos estavam batalhando, Davi estava usufruindo do seu reinado. Cuidado. Nós devemos ter cuidado com as posições que nós ocupamos. Porque Deus faz promessa de posições. Mas quando Deus nos coloca na posição, só quem pode nos manter lá é Deus, é a gente mesmo.
dependendo das nossas atitudes. E ali Davi estava naquele dia, aquele menino que estava lá no campo pastoreando ovelha, hoje estava em um palácio. E ele olha para aquela mulher tomando banho. E ele se apaixona, deseja aquela mulher. E peca com aquela mulher. O escândalo veio. Aconteceu o escândalo. Mas, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Já estou terminando. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Jesus disse que é mistério. É impossível que os escândalos não aconteçam. Mas eu quero dizer que mesmo que haja escândalos, todavia, Deus perdoa se esse homem ou se essa mulher, dentro do seu coração, existir um arrependimento verdadeiro. Quando nós dizemos que Deus é amor, Ele realmente é amor, porque para Deus somos todos pecadores. Para Deus todos nós transgredimos e nós carecemos do perdão de Deus. Se há arrependimento verdadeiro, pode ser o escândalo que aconteceu, Deus ainda é Deus que perdoa, queira você, queira ou não, mesmo que a sua justiça seja para apedrejar, seja que a sua justiça seja para dizer merece prisão perpétua, merece morte, merece forca, mas eu aceitei um Jesus que mesmo na cruz perdoou o ladrão e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus ainda perdoa, seja qualquer pecado. Deus ainda perdoa, seja qualquer pessoa. Jesus, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Não se escandalizem com o que pode acontecer no meio da igreja. Não se escandalize com o que pode acontecer no meio evangélico. Olhai por vós mesmos, porque vocês, pequenos do Senhor, ovelhas do Senhor, o compromisso que Jesus tem é contigo, o compromisso que Jesus tem é com a sua igreja, e Deus não vai deixar a sua igreja se escandalizar com nada, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém, igreja? Davi teve arrependimento verdadeiro. O pecado de Davi foi muito grave: adultério, assassinato. Ele mata aquele homem, o marido daquela mulher Betseba. Mas Deus, com a misericórdia, diz: vai lá, ainda tem um negócio. Manda ele confessar. Quando há confissão e arrependimento, Deus, ele ergue e levanta. É verdade que as consequências elas vêm, elas permanecem, mas nada se compara com o perdão de Deus. Pode vir a consequência que vier, o perdão de Deus, ele é maior. Passe pelas consequências, mas se arrependa de todo o coração. Passe pelas consequências, mas se derrame diante de Deus em arrependimento verdadeiro, porque Deus, ele ainda muda a história. Amém, igreja? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus tem compromisso com você. Pastor Melk. Amém. Vamos ficar em pé.